Boa noite a todos, queridos amigos que nos acompanham, amigos da casa de Dr. Augusto Silva, que ele possa nesta noite nos abençoar, junto com os amigos espirituais que assistem e coordenam o trabalho da nossa casa tão querida. Que a paz do Mestre Jesus, esse amigo tão querido dos nossos corações, possa preencher o nosso ser, a nossa alma, neste momento em que aqui nos reunimos. Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Este é um trecho de uma entre as duas cartas que Paulo escreveu ao povo de Corinto e que irá ser a referência do nosso estudo desta noite. Então eu vou ler novamente o trecho. Porque o Cristo me enviou, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo se não faça vã. Paulo, primeira carta aos Coríntios 1:17. Paulo, nas cartas que ele escreve aos novos adeptos do cristianismo, aqueles que estavam se interessando pelos ensinos do Cristo e procurando aplicá-los em sua vida, ele sempre demonstrou nas suas cartas uma grande preocupação com os cultos exteriores. E ele, por isso, por conta desta preocupação, ele dedicava muita atenção e cuidado a esses grupos que estavam se formando. E é este mesmo cuidado, esta mesma atenção, esta mesma dedicação que os amigos espirituais dirigem a nós, adeptos do espiritismo, adeptos do cristianismo redivivo. E a preocupação desses espíritos, assim como Paulo, é de nos orientar, não para cultos exteriores, mas para a renovação do ser. E o Espírito Emmanuel, no capítulo 138 de O Livro Pão Nosso, vai refletir exatamente nesta passagem da carta de Paulo, em especial sobre o evangelizar, não com palavras, para que todo o ensino do Mestre, do nascimento à crucificação, não se faça vã. Muitas vezes, nós queremos atrair um número de pessoas para o nosso modo de ver as coisas. E aí, nós criamos raciocínios bem elaborados, fundamentamos os nossos argumentos simplesmente para convencer o outro e não para nos iluminar. Somos muitas vezes poderosos no argumento, firmes na opinião e muitas vezes, com esta firmeza, com esta convicção, nós esmagamos os pontos de vista de outras pessoas que muitas vezes não compartilham do nosso pensamento, não concordam com o nosso modo de ver as coisas. Buscamos o entendimento, a sabedoria das palavras, simplesmente para nos impor. A busca do entendimento, a busca do conhecimento, do aprimoramento do homem, ela é importante sim, porque a evolução intelectual faz parte do progresso moral da alma.
do progresso que vai complementar a moralidade do homem. Intelecto e moralidade são duas asas que conduzem o ser no caminho da evolução espiritual. Então, a busca do conhecimento, a busca do entendimento sobre as leis da vida, da natureza e do universo, nada tem de errado, desde que isso não sirva para nos impor. Porque o que Emmanuel nos vem trazer nesta mensagem é justamente este alerta. Aquela busca que muitas vezes nós empreendemos para simplesmente sermos pessoas convictas nas palavras, firmes nos argumentos, forte no debate, mas não pessoas iluminadas. Quando o ser compreende a principal lição do Cristo, ele entende e o mais importante, ele vai se renovar da conduta. É esse o papel do verdadeiro aprendiz. E o Emmanuel vem nos alertar com a seguinte frase: quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E, quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação de palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a cruz do Cristo não se faça vã. Então, o Emmanuel, nesse momento, ele está nos falando de, poderíamos dizer, de encontros. Aquele encontro que quando o homem encontra Jesus e quando Jesus penetra o coração desse homem. Porque quando Jesus adentra o coração do homem, do aprendiz sincero, do aprendiz que compreendeu a moral do Cristo, ele se torna o ser testemunho vivo do bem. Ele passa a viver o bem e aí ele evangeliza os outros. Evangeliza no exemplo, evangeliza no comportamento, evangeliza sendo referência. E aí, quando esse homem então se torna um evangelizador com a própria vida, ele agora passa a viver como Jesus viveu. E não usa mais somente o verbo, porque Jesus usava das palavras, das histórias, das parábolas, bem fundamentadas, mas iluminava o caminho por onde passava, porque a sua própria vida era o Evangelho. E é esse convite que Paulo faz a todos nós. É o convite que o Cristo faz a todos nós, para que nós nos tornemos evangelizadores com a própria vida. Não mais através de palavras. Aprendemos que com o tempo nós vamos nos aperfeiçoando à medida que esse Cristo vive em nós. E nós então renovamos a nossa conduta. Porque o trabalhador do Cristo, ele tem que se renovar na conduta. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, quando Kardec vai trabalhar os trabalhadores da última hora, o Espírito de Verdade, na mensagem chamada Os Obreiros do Senhor, nos diz o seguinte: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a
transformação da humanidade. Essa mensagem, meus amigos, é de 1862. Felizes os que houverem trabalhados no campo do Senhor com desinteresse e movidos por um único motivo, pela caridade. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. E o Senhor dirá a esses trabalhadores: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Os Espíritos estão nos convidando a ser esses obreiros do Senhor, a ser esses trabalhadores fiéis, aqueles que vão se tornar evangelizadores da obra da criação através do exemplo. Ele continua a mensagem, aliás, encerra a mensagem dizendo assim: Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é aos que não recuaram diante de uma tarefa que ele vai confiar os postos mais difíceis na obra da regeneração. O Espírito de Verdade está nos convidando e nos lembrando a nos tornarmos os evangelizadores fiéis, aqueles servidores que não vão atrapalhar a obra, não mais na aparência, porque Deus já está marcando com o dedo, isso é claro, é uma analogia que o Espírito usa, aqueles que não são mais fiéis. Porque o que é o trabalhador fiel? O fiel é aquele que conhece, que sabe, que verbaliza, mas pratica. Isso é a fidelidade da criação. E o trabalhador infiel é aquele trabalhador que sabe, que conhece, mas não vivencia. Não aplica na sua vida diária, não aplica no seu cotidiano a fidelidade aos ensinamentos do Cristo. Que possamos, sendo esses trabalhadores fiéis, nos tornando os bons evangelizadores. Que possamos nos tornar este ser que busca o aprimoramento, não só no pensamento, mas também nas ações, não só nas palavras, mas também nas atitudes. E assim, nessa sintonia entre o que eu penso e o que eu faço, entre o que eu falo e as decisões que eu tomo, sendo coerentes, eu me ilumine. Isso é um processo de iluminação. E iluminando o ser, o mundo melhor, que nós tantos almejamos, que nós tantos esperamos, que nós tantos desejamos, ele se concretizará. Ele se plasmará na Terra através da renovação do ser. O Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Instalemos o divino inspirador na nossa vida e o mundo será melhor. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mundo só se tornará um mundo melhor
O mundo só se regenerar quando a alma que habita aquele mundo, a alma que habita o planeta, estiver redimido. Porque é a alma quem vivencia a renovação do planeta. Aquele que evangeliza, aquele que se torna um evangelizador, ele faz isso na vivência do Evangelho, fazendo exatamente o caminho que Jesus fez na Terra e que deixou que nós o seguíssemos. As pegadas do Cristo estão na Terra. Basta que nós sigamos estas pegadas. E na vivência do Evangelho, nesse processo em que o Emmanuel nos diz que quando Jesus penetra o coração daquele ser, ele então passa a ser um evangelizador através do seu testemunho, através da sua vivência, não mais pela oratória. Ele não mais convence pelo verbo, ele convence os outros, é no exemplo. Ele se torna, então, aquilo que Jesus se tornou para a humanidade, referência. Porque aquele que traça o caminho do bem e segue Jesus, ele já se tornou aquele aprendiz sincero, aquele aprendiz que se esforça e busca o aprimoramento e a autoiluminação. Evangelizar não é usar de palavras, não é usar somente da oratória, não é usar somente o conhecimento. Evangelizar é aplicar aquilo que Jesus nos ensinou. Não só na prática religiosa, não só na prática religiosa, mas em todas as situações da nossa vida. O que Jesus fez quando nos libertou de que nós não precisaríamos de templos, de lugares específicos, de momentos determinados para adorar a Deus, ele veio trazer para nós a lição da sublimação da nossa vida em todas as circunstâncias. Quando Jesus diz que nós precisamos adorar a Deus em espírito e verdade, nós não precisamos estar num templo religioso. A nossa própria vida, a nossa conduta em qualquer situação cotidiana é um ato de oração a Deus. É um ato de adoração da vida. É um ato de adoração ao Criador pelo exemplo no bem. Evangelizar é aplicar constantemente aquilo que Jesus colocou como caminho, verdade e vida. A nossa rotina, a nossa vida, as nossas relações, sejam elas relações filiais, relações paternais, relações de amizade, relações sociais, devem ser pautadas no Evangelho do Cristo. Porque o cristão, ele é cristão em qualquer lugar que ele vá. Em qualquer momento da sua vida, ele é um cristão. E todo ato de um cristão é um ato de evangelho. É um ato sincero. Porque o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, o cristão sincero, tudo que ele faz, todas as suas ações, todas as suas atitudes são atos, atitudes, pensamentos, sentimentos cristãos, em qualquer lugar. E o Emmanuel vem nessa mensagem justamente nos alertar para aquilo que o Paulo alertou ao povo de Corinto, porque é muito baseado no externo, na aparência, na máscara, e o coração muitas vezes não está carregado com tanta convicção, com tanta firmeza,
com tanto propósito no bem. A mesma preocupação de Paulo com os discípulos de Corinto é a preocupação do Espírito Emmanuel para conosco, que estamos buscando o entendimento do Evangelho, o conhecimento dos ensinos do Cristo, e precisamos aplicá-lo. Tornar o Evangelho um ato do nosso cotidiano, em qualquer situação, porque o Cristo veio para nos mostrar exatamente isso. Quando os amigos espirituais trouxeram a codificação pelo nosso querido Allan Kardec, a quem nós muito somos gratos, infinitamente gratos, eles vieram trazer para nós justamente esse propósito de nos iluminar, de buscar o entendimento da vida, de compreender quem nós somos, o papel que nós estamos exercendo aqui e o porquê de nós exercermos bem este papel aqui, é porque há um objetivo, há um propósito para todos nós. E Aniceto, no livro Os Mensageiros, ele diz uma frase ao espírito André Luiz que é o seguinte: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Belíssima mensagem. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é uma promessa, é lei. Quer dizer que todos nós que estamos nos tornando esses evangelizadores, através do testemunho vivo no bem, nós estamos cooperando e operando dentro das leis de Deus. E se estamos dessa forma, trabalhando e operando dentro das leis divinas, meus amigos, podemos sim esperar sempre o melhor. Pode não ser imediato, mas podemos esperar sempre o bem que nós fizemos, é o bem que retornará a nós. Não é promessa, é lei. Então, lembrando dessa mensagem de Aniceto para André Luiz, nós vamos então trazer um exemplo de um espírito que na sua última encarnação na Terra se tornou este testemunho vivo do bem, pela vivência, pelo exemplo, pela dedicação, pelo entendimento e aplicação das leis de Deus em todos os atos da sua vida. Amália Domingues Soler é uma médium espanhola e ela recebeu uma série de comunicações do espírito de Padre Germano. E que essas mensagens, essa série de comunicações se tornou esta maravilhosa obra, Memórias de Padre Germano, por Amália Domingues Soler. Uma obra magnífica, porque ela vem carregada de uma vivência, de uma espiritualidade, de um ser que se dedicou exclusivamente a fazer o bem, mesmo com todas as suas imperfeições. Então, no prefácio dessa obra, que eu sugiro que numa oportunidade vocês todos leiam, porque é um exemplo de devoção a Deus. No prefácio da obra, a médium coloca as seguintes ponderações. Ele relata, Padre Germano, alguns episódios da sua última encarnação na Terra. É uma encarnação
consagrada à consolação dos humildes e oprimidos. Ele viveu num recanto ermo da terra, mas nem por isso obscura foi sua existência. Assim como as ocultas violetas exalam delicado perfume entre as eras que as sobrepujam, assim a religiosidade dessa alma exalou o sutil aroma do sentimento e com tanta fragrância que a essência embriagadora pôde ser aspiradas em muitos lugares da terra. Muitos foram os potentados que, aterrados pela ideia de crimes enormes, correram pressurosos à sua presença, prostrando-se humildes ante o humilde sacerdote, para que ele fosse o intermediário entre eles e Deus. O padre Germano arrebanhou muitas ovelhas desgarradas, guiando-as pela senda estreita da verdadeira religião, que não é senão a do bem pelo bem. A verdadeira religião é a do bem pelo bem, e amando não só o bom, que por excepcionais virtudes merecem ser amado eternamente, mas amou também o delinquente, enfermo da alma, que em gravíssimo estado só com amor se pode curar. A missão do padre Germano em sua última encarnação foi de fato a mais bela que porventura possa ter o homem na terra. E visto como, ao deixar o invólucro carnal, o espírito prossegue no espaço com os mesmos sentimentos humanos, pôde ele sentir, liberto dos seus inimigos, a mesma necessidade de amar e instruir o próximo, buscando todos os meios de completar tão nobilíssimos desejos. Uma encarnação voltada ao testemunho vivo do bem. Exemplificou, vivenciou, passou por dificuldades, enfrentou os seus superiores hierárquicos, porque em muitos momentos ele discorda da posição, mas mantém a sua fidelidade ao verdadeiro objetivo dos ensinos do Cristo e da missão de cada um de nós aqui na Terra. Manteve-se firme, foi fiel até o fim. Uma bela obra, belas reflexões. É um homem que trouxe para nós um exemplo vivo de devoção a Deus. Aquele que compreendeu o seu papel de evangelizador pelo exemplo, que se tornou a testemunha viva. Aquele o qual Jesus penetrou o coração e aquele homem que alcançou Jesus, não só pelas belas palavras que ele proferia, porque as suas orações, a sua devoção a Deus, a forma como que ele se relacionava com o Criador, é algo sublime. É algo de uma alma que nos comove e nos torna corajosos a seguir o seu exemplo de devoção a Deus. Eu separei aqui somente uma pequena frase que ele coloca para nós compreendermos o que é uma alma que compreende o seu papel, mesmo com todas as imperfeições, mas que busca se aprimorar, se elevar. Ele diz assim: não sou virtuoso, não, mas sou razoável. Não busco a santidade, mas o progresso. Não sou virtuoso, não. Sou razoável.
não busco santidade, eu busco o progresso. E a Deus, a verdade essencial é com atos de verdade que devemos adorar, sendo sinceros, sendo autênticos, porque Deus, que é a verdade essencial, conhece todos os nossos atos de verdade. E Jesus nos convida a sermos evangelizadores, não através de palavras, mas com o próprio exemplo da vida. Que possamos, meus amigos, no nosso dia a dia, fazer com que todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, toda a nossa postura seja uma postura cristã. Lembrando sempre do convite que Jesus fez para todos nós, que brilhem a vossa luz. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e esteja sempre conosco em nossos corações. Boa noite.